Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, há poucos dias antes da celebração do Natal, a liturgia nos traz o anúncio do nascimento de João Batista, o precursor do Senhor, aquele que veio preparar o mundo para a primeira vinda de Cristo. É o texto de São Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. A primeira questão que nos chama a atenção nesse texto é a maneira como São Lucas descreve Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. Diz aqui no versículo 6, ambos eram justos diante de Deus e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Antes de falarmos desta característica espiritual de Zacarias e Isabel, é importante nós considerarmos que estamos aqui de novo diante de um casal idoso. A história da salvação começou com um casal idoso, Abraão e Sara. Coincidentemente, Sara era estéril, também como Isabel o é. Nessa cultura que nós vivemos, que despreza o velho, que descarta o idoso e valoriza só o que é novo, Deus aqui aparece na sua escolha surpreendente. Ele aposta naquilo que nós desprezamos. Ele investe naquilo que nós consideramos sem nenhuma capacidade de, entre aspas, retorno para nós, o idoso, a idosa. Pois bem, Zacarias e Isabel, idosos, Isabel, estéril, e no entanto diz aqui, ambos justos, servindo a Deus de modo irrepreensível. Isso não deixa de ser um questionamento para nós, uma vez que muitas pessoas caminham com Deus na justiça, na obediência, na docilidade de coração, enquanto Deus as abençoa. E quando Deus não expressa essa bênção, a esterilidade na época bíblica era considerada uma maldição, um castigo, uma vergonha, como Isabel vai dizer aqui no final do nosso texto. Carregando pela vida toda essa marca triste de um casal supostamente não abençoado por Deus, por não ter fecundidade, por não poder ter filho. Zacarias e Isabel servem a Deus a vida toda de modo irrepreensível. É algo que nos chama a atenção. O texto prossegue dizendo que Zacarias entra ali no seu turno como sacerdote para fazer a oferta do incenso. Ele entra no santuário do Senhor e toda a assembleia do povo fica do lado de fora em oração na hora do incenso. Estamos aqui num lugar de culto, estamos num espaço sagrado, onde Deus vai falar com Zacarias, através do seu mensageiro, o anjo Gabriel. E Zacarias, como sempre acontece nos textos bíblicos, quando o ser humano se depara com a presença divina, ele se assusta, ele se enche de medo. Então diz aqui que o anjo do Senhor de pé está à direita do altar do incenso, e ao vê-lo, Zacarias perturba-se e o temor apodera-se dele. É um temor bíblico, religioso, de uma enorme pequenez do ser humano perante a grandeza do divino. E claro, as palavras que sempre acompanham a manifestação de Deus para o seu escolhido, a sua escolhida é: não tenha medo,
Não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Eis aqui a promessa do nascimento de João Batista. Um nascimento que o texto insiste muito que vai trazer alegria, não só para Zacarias, não só para Isabel, mas para muitos, muitos se alegrarão com o seu nascimento. Muitos se alegrarão. E, no entanto, nós já sabemos qual será o futuro desse menino. Ele será perseguido por ser a voz da verdade. Ele será morto por ser a verdade de Deus que fala na consciência dos grandes, dos poderosos, que não suportam esta verdade e tentarão de tudo para calar essa voz. Esse menino, nesse momento, trará uma intensa alegria para todo o povo. Ele será consagrado ao Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante, e ficará pleno do Espírito Santo ainda no seio da sua mãe. Aqui nós poderíamos lembrar uma situação exatamente oposta. Quantas crianças hoje são geradas no ventre de mães dependentes químicas, usuárias de droga, usuárias de crack, fumantes, quantos elementos químicos destrutivos passam do corpo da mãe para o corpo do filho que está sendo gerado no seu útero, no seu ventre. Quanto descuido nesse sentido, quanta ignorância e quanto descaso mesmo para com a vida intrauterina. Ele ficará pleno do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Esse Espírito Santo que vai impelir João Batista o tempo todo, que vai encorajá-lo, que vai sustentá-lo nas provações. Esse Espírito Santo que nós veremos enchendo João Batista de alegria no ventre da sua mãe, a hora que Maria visita Isabel e a saúda, a cumprimenta. Isabel vai dizer, ao ouvir a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Então, mais um questionamento importante para nós. As crianças no ventre da mãe ouvem tudo, sentem tudo. Sentem se estão sendo amadas, acolhidas, ou se estão sendo rejeitadas, não queridas, não desejadas. O que é comunicado à criança, ainda no ventre da mãe, no seio da sua casa? Quantas situações tristes de violência, de fome, de penúria, de insegurança, de ameaça, nos lares de tantas famílias. Prossegue-se aqui o anúncio da missão de João Batista. Ele caminhará à frente do Senhor com o espírito e o poder de Elias. De fato, esperava-se que Elias viesse antes do dia do Senhor. Para o Antigo Testamento, antes do dia da vingança do Senhor nosso Deus. Para o Novo Testamento, passa a ser antes do dia do Senhor Jesus, que, embora aqui está, assim, historicamente ligado ao seu nascimento na carne, mas não deixa de ser também o dia do Senhor na parousia. A missão de João Batista, converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aqui entra aquela grande frase do Papa Francisco na Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Eu sou uma missão nesta terra, por isso estou nesse mundo. Toda criança que nasce contém em si, na sua existência, uma missão. O grande sentido da nossa vida está na consciência da missão que nós somos neste mundo.
porque, o para que, não o porquê, mas o para que a nossa existência se deu e ainda está aqui, sendo necessária para a humanidade. Como também diz o Papa Francisco na sua exortação sobre a santidade, a existência única de cada um de nós contém uma palavra única de para a humanidade. Isso está aqui já comprovado pelo anúncio do nascimento de João Batista. Encerrando o nosso texto, nós já sabemos que Zacarias não crê. Ele pergunta, de que modo saberei disso? Numa outra tradução, como terei certeza disso? Nós não temos certeza, Deus não nos dá certeza. A palavra de Deus provoca uma atitude de fé e de obediência, e não de uma comprovação, de uma evidência. Por isso, Zacarias ficará mudo até o dia do nascimento de seu filho. Este ficar mudo vai nos lembrar o que Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Uma pessoa só fala porque ela ouve. Uma criança que nasce com deficiência auditiva, que não ouve, não vai conseguir falar. O falar depende do ouvir, e o ouvir na Bíblia tem o sentido de obedecer. Zacarias vacila nessa obediência e por isso perderá a capacidade de falar. Quando se cumprir essa promessa do nascimento do seu filho, ele voltará a falar e bendirá a Deus pelo sol nascente que nos veio visitar. Que nós então possamos, nesse texto, rezar por todas as mulheres grávidas, por todos os idosos, por todo o cristão chamado a tomar consciência do sentido da sua existência, do para que ele existe, e dessa necessidade de cada um de nós sermos fiéis à missão que somos, que a nossa existência traz consigo, como trouxe João Batista. Que permaneçamos fiéis a esta missão, como brilhantemente foi fiel João Batista até o fim, até o seu martírio. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.